Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria de convidar vocês a conhecer uma metodologia ativa de aprendizagem chamada sala de aula invertida. Essa sala de aula invertida ela foi escrita, foi idealizada por dois professores de química lá dos Estados Unidos, o Jonathan Bergman e o Aaron Sams, que escreveram esse livrinho aqui, Sala de Aula Invertida, Metodologia Ativa de Aprendizagem. Ele é um livrinho muito interessante que conta a experiência desses professores. Eles são professores de química e eles aplicaram essa metodologia tendo bons resultados de aprendizagem de conceitos em química lá nos Estados Unidos, né? O Jonathan Bergman, ele vai escrever um outro livro chamado Aprendizagem Invertida para Resolver Problemas do Dever de Casa. É esse livrinho aqui, né? Eu tenho o e-book dele, também muito interessante. E, em linhas gerais, o que consiste essa aprendizagem por sala de aula invertida? Significa a gente ter contato prévio com o conteúdo antes da gente ir para a aula. De que maneira? Eu vou gravar pequenos vídeos onde a gente vai ter contato com esse conteúdo que a gente vai discutir. Então, hoje eu vou falar com vocês um pouquinho a respeito dos álcoois e dos éteres. Então, eu vou passar para vocês previamente esse vídeo. Vocês vão assistir, vão parar, vão voltar com esse vídeo dos lugares onde vocês tiverem dúvida, vão anotar, certo? Vocês vão poder assistir mais de uma vez esse vídeo, porque ele vai ficar disponível para vocês, né? E depois, no momento da aula, a gente vai retomar esses vídeos e vai enriquecer o conteúdo, né? Isso é uma coisa interessante que vai proporcionar para a gente um uso melhor do tempo nosso em sala de aula, porque a gente vai enriquecer o nosso conteúdo, a gente vai aprofundar no nosso conteúdo. Então, esses vídeos eles são uma prévia do que vai acontecer na aula que a gente vai ter no dia seguinte, certo? Então, a gente vai trabalhar mais durante a aula, certo? Então, eu gostaria de começar o nosso primeiro vídeo falando um pouquinho a respeito dos álcoois e dos éteres, compartilhando com vocês uma tela. Bom, para a gente refletir um pouquinho, não é o crítico que importa, nem é aquele que mostra como o homem forte tropeça, ou onde o realizador das proezas poderia ter feito melhor. Todo crédito pertence ao homem que está de fato na arena, cuja face está arruinada pela poeira e pelo suor e pelo sangue, aquele que luta com valentia. Então, pessoal, como que é importante na arena da vida da gente a gente ser valente, a gente ser destemido, né? E, ao mesmo tempo, a gente está aí lutando pelos nossos ideais, né? Então, é isso que, no final das contas, vai importar para a gente. A luta que a gente está tendo, as batalhas que a gente está tendo, os aprendizados que a gente está tendo, né? Isso é que, verdadeiramente, a gente leva aí para a vida da gente. Bom, não se assustem com essa tabela, ela é grande, mas nós não vamos discutir todas as funções orgânicas de uma vez só, mas para vocês verem que essas daí são algumas das principais funções orgânicas oxigenadas que a gente tem, certo? Para esse primeiro encontro, eu gostaria de discutir com vocês as funções álcool e éter, certo? Então, vamos lá pegar o álcool. Como é que é definido o álcool? O que seria um álcool? Então, vamos ver aqui, ó. Se eu tiver um grupo OH, esse grupo OH aqui, ele tem um nome. Ele é chamado de hidroxila. Então, toda vez que eu tiver um grupo hidroxila ligado a um carbono saturado, então eu tenho um representante dos álcoois. Então, por exemplo, olha aqui, ó. Esse carbono aqui ele faz 4 ligações simples. 1, 2, mais os 2 hidrogênios, 4. E essa hidroxila está ligada diretamente ao carbono saturado. Esse carbono é saturado, aqui eu tenho a hidroxila. Então, eu afirmo que essa substância é um representante dos álcoois. Agora, quando eu tiver um oxigênio que esteja ligado entre carbonos, eu tenho um éter. O éter, então, ele é um composto que apresenta cadeia
heterogênea, onde o heteroátomo é o oxigênio. Então, considere, por exemplo, aqui esse material. Eu tenho aqui um éter. Por quê? Aqui eu tenho o oxigênio, marquei para vocês. Agora, vamos marcar aqui as extremidades carbônicas dele. Ó. Do lado de cá eu tenho essa extremidade carbônica e do lado de cá eu tenho essa extremidade carbônica. Olha lá. Então, eu tenho aqui um oxigênio ligado entre carbonos. Então, eu tenho aqui um representante do grupo dos éteres. Beleza? Bom, andando adiante, vamos dar uma olhadinha em 3 substâncias e vamos classificar essas substâncias segundo os grupos funcionais, quer dizer, aqueles pedacinhos da molécula que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, vamos começar do etanol, que é um álcool que é muito utilizado aí como combustível, principalmente em carros de Fórmula 1, aeromodelismo, e ele é muito venenoso, ele é um álcool tóxico, né? Algumas pessoas aí que, por exemplo, se aventuram a fazer bebidas alcoólicas com álcool de posto, acabam se intoxicando com metanol, né? Porque o metanol está presente no álcool de posto, e aí isso daí causa, né, primeiro cegueira total e depois morte. Né? Por que eu afirmo que o metanol é um álcool? Porque eu tenho aqui um carbono saturado, um carbono que faz 4 ligações simples com primeiro 3 hidrogênios e mais a ligação simples com o grupo hidroxila. Aqui, ó. Aqui eu tenho o grupo hidroxila. Então, essa substância é um álcool. Tudo bem? O etanol também é um álcool. Olha lá, ó. Eu tenho aqui os hidrogênios ligados nesse carbono e aqui mais 2 ligações simples, 4 ligações simples. E aqui eu tenho a hidroxila ligado a esse carbono, né? Então, esse daqui é o etanol, também chamado álcool etílico, que é o principal álcool que nós temos aí da classe dos álcoois. Ele é o álcool combustível que a gente tem no posto, né? O álcool de posto ele é uma mistura de metanol e etanol. E também esse álcool ele está presente nas bebidas alcoólicas, sejam elas fermentadas ou destiladas. E também nós temos o etanol hoje, né, muito presente aí no nosso álcool 70%, que serve para poder aí combater, né, a contaminação do Covid-19. Certo? Então, essas 2 primeiras substâncias que eu assinalei para vocês são álcoois. A próxima substância aqui, eu tenho o oxigênio no meio da cadeia carbônica. Aqui eu tenho 2 carbonos. Então, esse oxigênio é um heteroátomo. Certo? Aqui eu tenho os hidrogênios. Só completando as ligações químicas, né, para ficar direitinho. Então, o que acontece? Um oxigênio heteroátomo entre 2 carbonos é pertencente aí ao grupo dos éteres. Então, essa substância é um éter. Né? O etoxetano é o principal éter, é o éter dimetílico, que foi muito utilizado aí como anestésico geral no século passado, né, no século XIX. Para ser mais exato. Mas também, né, era utilizado aí nos campinhos, né, as pessoas elas jogavam, né, éter, quando um jogador tinha lá uma contusão, uma coisa assim, né, na perna, coisa desse tipo, eles jogavam éter e aí a pessoa ficava com a perna anestesiada ali por algum tempo, né. Mas hoje o uso do éter como anestésico ele é proibido, porque ele pode provocar lesões no sistema nervoso central. Bom, nosso próximo vídeo, a gente vai falar um pouquinho mais detidamente dos álcoois, falar um pouco mais a respeito da classe dos álcoois, e depois a gente fala também mais um pouquinho a respeito da classe dos éteres, da notação e nomenclatura dessas substâncias, beleza? Então, muito obrigado aí pela atenção e até daqui a pouco.